dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você tá vendo esse vídeo, eu sou a Beatriz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas de como você melhorar a gramática, tanto para redação Enem, redação FUVEST, redação Unesp, redação Unicamp, qualquer redação que você escrever, você precisa ser bom em gramática. E eu sei que isso muitas vezes é um desafio, a gramática é complicada, mas hoje eu vou dar dicas para você descomplicá-la. No Enem 2019 eu tirei 980 e tirei 200 na competência da gramática, que é a competência 1. Mas não se engane, eu também não era 100% em gramática e eu tive que dar meus pulos para poder melhorar na gramática e tirar 200 na competência 1. A minha primeira dica é: leia mais. Eu sei que pode parecer clichê, mas não é, tá? E você pode pensar: ai, Bia, mas eu não tenho tempo para ficar lendo outras coisas. Mas calma, não é bem assim. Essa leitura que eu tô dizendo pode ser qualquer tipo de leitura, certo? Não precisa ser leitura, você não vai precisar ler Shakespeare, você não vai precisar ler um livro de política, Gilberto Freire, você não vai precisar ler, entendeu? Qualquer leitura é válida desde que seja uma leitura baseada na linguagem padrão da língua portuguesa. Isso inclui ler notícias, revistas, a sua apostila de biologia, por exemplo, a sua apostila de geografia, história, filosofia, sociologia, são exemplos de partes da sua apostila que você pode ler para absorver novas palavras, para absorver novas características da gramática. Além disso, no seu tempo livre, isso mesmo, no seu tempo livre, você procure ler um livro que te agrade, tá? Não precisa ser um livro mirabolante, um livro super culto e não sei o que. Se você quiser ler Crepúsculo, pode, eles usam a linguagem padrão da língua portuguesa. Se você quiser ler Harry Potter, pode também, eles usam a linguagem padrão da língua portuguesa. Então você vai absorver passivamente as normas, as regras da gramática da norma padrão da língua portuguesa. Pode parecer clichê, gente, falar pra vocês lerem, mas ajuda mesmo. Você vai estar absorvendo passivamente, você vai, além de você melhorar na sua gramática, porque você vai ver como se escreve aquela palavra que você não sabe, você ainda vai expandir o seu vocabulário. Você consegue conhecer novas palavras, conhecer novos sinônimos para palavras que você usa no seu cotidiano. Então, isso vai te agregar muito. A minha segunda dica é: corrija os seus erros. Sempre tem aquele erro de gramática que a gente sempre comete aquele erro. Acontecia muito comigo, não era exatamente de gramática, mas entrava na competência 1 da redação Enem. Eu fazia um parágrafo muito curto, às vezes eu fazia um período muito longo, às vezes eu fazia um parágrafo com um período só, que isso é fatal, não faça isso. E eu tive que ir melhorando isso, e para isso eu tive que ir corrigindo meus erros. Isso, sim, esse corrigir os erros se encaixa tanto em você escrever várias redações por semana, tentar reescrever aquela redação que você já escreveu. Por exemplo, você escreveu uma redação sobre fake news, e nessa redação você errou aquilo que você sempre erra de gramática. O que você vai fazer? Você vai reescrever aquela redação para você corrigir esse erro. Ou você vai escrever outra redação e vai tentar não errar isso mais. Você vai estar sempre lembrando. Uma dica extra nessa dica 2 para você corrigir esse erro é você colar post-its com esses lembretes para você. Então, se você sempre erra a crase, você vai fazer um post-it, ou no post-it você vai escrever: não erre mais crase, preste atenção na crase. Ou nesse post-it você vai escrever as regras da crase. Por exemplo, se você coloca a crase antes de palavras masculinas, você vai escrever no post-it: não usar crase antes de palavras masculinas, certo? Então vai ser um alerta pra você, e você vai colocar esse post-it no lugar que você sempre vai estar olhando. E se você colocar num lugar que você não tá olhando o dia inteiro, você vai parar antes de dormir e vai ler esse post-it por 5 minutos. Você nunca mais vai errar. Aquilo lá vai matutar na sua cabeça, você não vai mais errar, garanto pra você. Dica 3 é um complemento da dica 2. Pratique, tá? Escreva bastante. Se você lê bastante, você também tem que escrever bastante. Quanto mais você escrever e mais você lê, menos você vai errar gramática.
Eu gostava de escrever poesias, tá? Eu não gostava de ficar escrevendo várias redações. Eu gostava de escrever poesia. Então, quando eu escrevia poesia, eu voltava, corrigia a gramática. Um adendo nessa dica também é você sempre revisar o texto que você escreveu. Se você escrever uma redação, você vai reler ela 2, 3, 4 vezes se precisar. É importante que você leia um tempo depois que você escreveu. Por exemplo, se você escreveu agora, terminou de escrever agora, 10 horas da manhã, quando for 11 horas, 11h30, você vai revisar. Porque você precisa de um período de descanso da sua mente para que a sua mente esqueça o que você escreveu, para você não ler no automático. Porque quando você sabe o que está escrito, é mais difícil você captar os seus erros. Então é importante que você leia bastante tempo depois para você esquecer o que você escreveu, para você ler como se fosse a primeira vez e poder observar esses erros mais facilmente. Então, você vai praticar, você vai escrever sempre, você vai estar sempre praticando. Não precisa ser sempre redação, você pode escrever poesia, você pode escrever histórias, crônicas, o que você preferir. Mas escreva um diário. Um diário é legal para você treinar sempre a sua escrita, treinar novas palavras que você aprendeu quando você leu um livro que você gosta. Enfim, praticar. A última dica, procure sinônimos, tá? Essa é uma dica, assim, não tão aprofundada quanto as outras dicas que eu dei aqui, mas procurar sinônimos faz com que, por exemplo, se você tem uma palavra que é muito difícil e você chegou na hora do Enem, você tá lá e você quer usar uma palavra, mas você não sabe se ela tem acento circunflexo, você não sabe em qual dos is tem um acento agudo, você não sabe se é com 2 S ou se é com C cedilha, você não sabe. Então, você não sabe como escrever aquela palavra, você não tem certeza. Então, procure sinônimos para aquela palavra. Se você tiver uma grande lista de sinônimos, quanto mais você lê, mais sinônimos você sabe. Se você estudar sinônimos, se você tiver um repertório grande de sinônimos de palavras, você pode chegar na hora do Enem, aquela palavra que você não sabe escrever, você pode substituí-la por um sinônimo que você sabe escrever. Então isso te salva muito na hora de escrever, tanto na hora de praticar a sua redação, quanto no dia lá do Enem, no dia lá da FUVEST que você precisar escrever. Você já sabe um sinônimo que você sabe escrever de cabo a rabo para você colocar no lugar daquela palavra que matutou na tua cabeça como que ela se escreve. Então, gente, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Quanto mais likes tiver, mais eu vou saber que vocês gostaram do vídeo para eu poder trazer mais vídeos desse tipo. Se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas dicas e as próximas videoaulas que eu vou postar também. Ativa o sininho das notificações para o YouTube sempre te lembrar quando tiver vídeo novo aqui no canal. E deixa o seu comentário também. Qual que é a tua maior dificuldade em gramática? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, uma boa semana e vejo vocês no próximo vídeo.